Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton Teixeira, mais uma vez com vocês, aqui dando continuidade ao nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em matéria penal, né? E mais uma vez a OAB remarcou a prova da segunda fase, né, por conta da pandemia do Covid-19, para o dia 4 de outubro, né? Estava previsto para agosto, né? Depois mudaram para 4 de outubro, e isso eu imagino como que vocês não estão angustiados, né? Como que vocês não ficam nervosos e apreensivos por conta dessas remarcações constantes, e isso é realmente um grande problema, porque a nossa ansiedade é muito grande, né? A gente queria que isso já tivesse passado. Entretanto, não é essa a nossa realidade, né? Mas temos que usar isso ao nosso favor, doutores e doutoras. Vejam bem, quando vocês, alunos, vocês já passaram pela pior parte, que era a primeira fase. Lá onde vocês têm que estudar para todas as matérias, né? Civil, penal, processo penal, trabalhista, constitucional, dentre tantas outras matérias que vocês têm que se dedicar ao máximo, né? Para poder superar aquela primeira fase da OAB. E depois, vocês têm um tempo muito curto para se preparar para a segunda fase, né? Que a segunda fase é aquela que você se prepara de uma maneira mais tranquila, né? Melhor, porque você vai estar falando somente de uma matéria, e geralmente aquela matéria que você gosta mais, né? Aquela matéria que você escolheu para fazer a sua prova na segunda fase. Então o nosso tempo seria muito curto, e olha só, independentemente da ansiedade que nós temos, desse nervosismo, nós temos que entender que o Covid-19, com esses adiamentos das provas, nos dá mais tempo para nos preparar. Então, se você tiver empenho, vontade, né, de realmente passar nessa prova, você está sendo beneficiado de uma certa forma, porque você vai começar a se preparar de uma vez, cada vez melhor para a segunda fase. Vamos fazer os exercícios, todos eles, vamos repassar, vamos ter tempo para isso. Só não pode, pessoal, desanimar, né? Não vamos desanimar, vamos seguir firme aqui na nossa batalha, que com certeza vai dar certo, né? E quando vocês forem para a prova, tenho certeza que estarão mais preparados ainda do que se tivesse somente aquele período de 30, 40 dias para se preparar para a segunda fase, perfeito? Então vamos vencer mais esse desafio, vamos tocar o nosso barco em frente, vamos nos preparar cada vez melhor para essa segunda fase, que eu tenho certeza que nós vamos obter o nosso objetivo, que é a aprovação. E aqui, dando continuidade, né, ao nosso curso, nós falamos na aula anterior de uma peça muito importante, né? Falamos de memoriais, lá na aula 17. E na aula 16 também. Então, o que acontece? Memoriais, doutores e doutoras, é aquela fase do momento 2, né, da nossa linha do tempo. E isso quer dizer que é uma das peças mais cobradas na OAB. Eu já falei para vocês que é ali onde nós entramos nas teses efetivamente de mérito, né? Efetuamos realmente a defesa do cliente. Saímos daquela fase pré-processual, onde tínhamos que defender a liberdade do cliente, que foi preso em flagrante ou estava preso preventivamente. Entramos na fase de mérito, e aqui, nessa fase de mérito, onde você realmente discute a matéria de direito penal, né? E é aqui, portanto, que a OAB pode te cobrar mais, né? Por isso que é uma das peças favoritas para cair. Todas as peças que dizem relação ao mérito, né, em direito material e processual, penal, né, a OAB tem condição de te exigir mais. É isso que a OAB vai fazer com você. Então, nós temos que nos preparar muito para essa fase. Eu sempre passei para vocês aquela estrutura de defesa, né, as teses que a gente pode argumentar nessa fase de mérito, e mostrei para vocês que tem um caminho, um roteiro a ser seguido. E com isso, se você fizer do jeito que eu digo, você vai ter muita facilidade, vai descobrir as teses, porque não tem segredo, né? A OAB não exige mais do que aquilo, e você vai estar preparado para enfrentar isso. E aqui hoje, então, nós vamos continuar o nosso curso, da mesma forma que fizemos nas aulas anteriores. Eu passo o exercício, vocês devem pausar o vídeo, resolver o exercício marcando tempo, né? E marcando aí fazendo seu raio-x, seu esqueleto, fazendo a prova
na folha de prova, fazendo a sua peça na folha de prova, doutores. Isso é importante, porque você não vai ter dificuldade no dia da prova. Se você fizer na folha de caderno, como eu já disse várias vezes, toda aula eu insisto por conta disso, porque é importante. Você tem que fazer os exercícios na folha de prova, porque a dimensão é diferente. Então você deve se habituar com ela. Sempre falo para vocês que vocês devem seguir aquelas orientações, né, dos 5 pontos principais que nós temos que fazer lá na nossa folha de rascunho, antes mesmo de ler o problema. Né? Então você deve fazer lá aquela estrutura de peça que eu passo para vocês, falando de endereçamento, preâmbulo, dos fatos do direito e dos pedidos. Só após isso é que efetivamente nós vamos ler o problema proposto. Tá? Então, essa é a sistemática que nós temos aqui para passar para vocês e dessa forma que vocês devem seguir. Tá? Vamos fazer do jeito que foi proposto. Vamos fazer a nossa estrutura de peça, depois vamos ler o problema e depois, aqui, como nós fazemos em toda a aula, eu vou passar o problema para vocês, vocês vão pausar o vídeo e vão resolver, marcando o tempo e na folha de prova. E depois disso a gente volta para a correção e tirar aquelas dúvidas que ficaram, descobrir competência, descobrir teses de mérito e assim por diante, beleza? Então, seguindo aí a nossa aula de hoje, vamos passar novamente, eu sempre faço questão de passar isso, a nossa estrutura de peça, que deve ser feita lá na primeira folha de rascunho, antes mesmo de você ler o problema, perfeito? Vamos lá então, seguindo. Nossa estrutura de peça, doutores e doutoras, e olha lá, nossa estrutura de peça tem que ter um endereçamento. Esse é o primeiro ponto que você vai colocar na folha de rascunho, porque vale ponto. E depois disso, o preâmbulo. O preâmbulo é a peça adequada que você vai ingressar em defesa do seu cliente, não é verdade? E aqui é muito importante porque você não pode, de maneira alguma, errar a peça, porque se você errar a peça, você estará desclassificado, perfeito? Depois dos fatos, e dos fatos eu sempre digo a vocês que vocês devem resumir os fatos e usar o problema em seu favor para que você tenha argumentação lá na fase do direito e não fique repetitiva a sua peça, né? Que você não corra o risco de discorrer muito sobre os fatos, depois, além de não ter argumentos na fase do direito, ainda não sobrar espaço para você terminar a peça, tendo em vista que as folhas são limitadas. E depois, então, falaremos do direito. E do direito é onde entramos efetivamente nas teses de mérito, e vocês devem seguir esses passos preliminares, né? Que é a primeira coisa que você vai analisar. Depois o mérito, lá onde eu falo do MATIC, e depois as teses subsidiárias, que são pena, regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Tá? E passado essa fase, então, falaremos dos pedidos. E eu sempre lembro a vocês que tem que existir a correlação daquilo que você argumentou no direito para aquilo que você vai pedir. E se você seguir esses passos, com certeza vai facilitar a sua vida, perfeito? Então, local e data para finalizar, OAB advogado, né? OAB 3 pontinhos. Então, seguimos agora para o problema de hoje. Olha lá, o nosso exercício. Vamos lá. Vamos falar do Breno hoje. Olha lá, Breno, nascido em 7 de junho de 1945 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falsifica uma assinatura em uma folha de cheque e a apresenta em loja de eletrodomésticos, localizada no bairro de sua residência, com a intenção de realizar compras no valor de R$5.000. Após a apresentação do cheque, apesar de a falsificação não ser grosseira e ser apta a enganar, o gerente do estabelecimento comercial percebe que aquele cheque não fora assinado pelo verdadeiro correntista do banco, já que o nome que constava do título de crédito era de um grande amigo seu. Descoberta a fraude, o referido gerente aciona a polícia e Breno é preso em flagrante antes de obter a vantagem pretendida. Com o recebimento dos autos, o Ministério Público opina pela liberdade de Breno e oferece denúncia pela prática dos crimes do artigo 171 caput e artigo 297, parágrafo 2º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Seguindo,
Após a concessão da liberdade provisória e recebimento da denúncia, houve juntada do laudo pericial do cheque, constatando a falsidade e a capacidade para iludir terceiros, bem como da folha de antecedentes criminais, no qual consta uma condenação definitiva pela prática no ano anterior do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de uma ação em curso pela suposta prática de crime de furto. Durante a instrução, todos os fatos acima descritos são confirmados pelas testemunhas, não tendo sido o réu interrogado, já que, apesar de intimado, apresentou problemas de saúde no dia e não pôde comparecer à audiência. Ainda durante a audiência de instrução e julgamento, após a instrução, as partes apresentaram suas alegações, sendo consignado pela defesa o inconformismo com a ausência do réu, já que foi apresentado atestado médico e, em seguida, o juiz proferiu sentença condenatória nos termos da denúncia, condenando o agente pela prática dos delitos em suas modalidades consumadas. No momento de fixar a pena base, aumentou o magistrado a pena do estelionato em 2 vezes, destacando que o comportamento de Breno não deixa qualquer dúvida de que agiu com dolo. Já a pena do uso de documento falso foi aplicada em seu patamar mínimo. Na segunda fase não foram reconhecidas atenuantes, mas foi reconhecida a agravante da reincidência, aumentando a pena de cada um dos delitos em mais 2 meses de reclusão. No terceiro momento, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição. Assim, foi fixada a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 14 dias multa, no que tange ao crime de estelionato, e 2 anos e 2 meses de reclusão e 12 dias multa para o crime de falsificação de documento equiparado ao público, restando a pena final em 3 anos e 6 meses de reclusão e 26 dias multa. Só um minutinho, vamos lá. O regime inicial de cumprimento de pena aplicado pelo magistrado foi o semiaberto, e não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tudo fundamentado na reincidência do agente. Intimado da decisão, o Ministério Público apenas tomou ciência de seu teor, não apresentando qualquer medida. Já a defesa técnica de Breno foi intimada do seu teor em 6 de dezembro de 2017, quarta-feira, sendo quinta-feira dia útil em todo o país. Considerando as informações narradas na condição de advogado de Breno, redija a peça jurídica cabível diferente de habeas corpus e embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição e vale 5 pontos. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Pois bem, doutores e doutoras, esse é o nosso exercício de hoje. Como eu disse, vocês devem pausar o vídeo nesse momento, voltar um pouquinho, analisar o problema friamente e começar o seu passo a passo, né? Como se você estivesse no dia da prova. Faça do jeito que eu falei. Faça raio-x, faça esqueleto, passando por todos os itens das teses e logo em seguida, eu vou passar a vinheta agora, e logo em seguida nós voltamos para a correção do problema. Marque no relógio, tentem fazer essa peça já redigida em aproximadamente 2 horas e meia, disponham de 1 hora e meia mais ou menos para fazer raio-x, esqueleto, descobrir teses e competência, e depois mais ou menos 1 hora para você redigir essa peça. Se você seguir esse cronograma, com certeza você vai estar nadando de braçada, né? Vai ter condições de aprovação. Perfeito? Então vamos lá e até logo, a gente volta para a correção.
Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, né, para a nossa correção do exercício de hoje. Tenho certeza que vocês já fizeram, já está tudo ok, vocês estão se sentindo confiantes porque acertaram todas as teses e nós vamos seguir agora para a nossa correção e ver aqueles pontos que ficaram faltando, fazer as considerações necessárias e o modelo da peça ao final para que vocês tenham como base, né? Adianto a vocês que essa peça de hoje ela é muito cobrada na OAB, uma das favoritas para cair para vocês também. Mas isso nós vamos ver no decorrer da correção, perfeito? Então vamos lá fazer primeiramente o nosso raio-x. E o nosso raio-x, nós temos alguns pontos que vocês já decoraram, já sabem quais são, e o primeiro deles é quem é o seu cliente, né? E o nosso cliente aqui é o Breno, perfeito? Ele é réu ou vítima? E aqui no caso ele é réu. Está preso ou solto? Está preso, né? Qual a infração penal? Ele está sendo acusado do artigo 171 caput e artigo 297, parágrafo 2º, na forma do artigo 69, concurso material, todos do Código Penal, perfeito? A pena em abstrato aqui não importa para a gente, por quê? Porque já existe uma pena em concreto, já houve uma condenação, né? Então nós já passamos ali daquele momento 1, que é pré-processual, passamos inclusive pelo momento 2, que é o momento de defesa, momento de mérito, né? E aqui já tem pena aplicada, então pouco importa para nós a pena em abstrato. Pena em concreto, então ele foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão e alguns dias multa, mas isso, o que importa para nós é o tempo de condenação aí de reclusão, né? Então, nesse caso, 3 anos e 6 meses. O rito processual é o ordinário, né? Porque não se trata de nenhum dos ritos processuais especiais e dada a quantidade de pena, né? Nós estamos diante de um procedimento ordinário. A ação penal é pública incondicionada, porque você olhou lá no seu vade-mecum, nos artigos do crime, naqueles posteriores, nas disposições finais, e não percebeu em nenhum momento que trata-se de crime que se procede mediante representação ou queixa-crime. Então, a nossa ação penal é pública incondicionada. E aí nós passamos a ver, então, as datas e referências, e aqui nós temos algumas importantes, né? Então, temos lá o nascimento do Breno, que foi no dia 7/6/1945, ou seja, ele já é um tanto quanto velhinho, né? Já tem uma idade aí avançada. E a intimação da sentença se deu no dia 6/12/2017. Então, precisamos fazer uma continha aí para ver se não existe algum benefício para o cliente, perfeito? Seguindo, o último dia do prazo, aqui nós vamos saber, vamos deixar a interrogação, porque vamos descobrir ainda qual que é a peça, qual que é a competência e qual é o prazo de interposição, né? Então aqui a gente deixa com a interrogação um pouquinho de lado, daqui a pouco a gente volta. Agora nós vamos partir então para o esqueleto. Olha lá, esqueleto. Então, para se descobrir a peça processual adequada, nós precisamos fazer o esqueleto e nos situarmos, nos posicionarmos dentro do momento processual, perfeito? E lá, então nós temos momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4. Esses são os momentos processuais que a gente discorre aqui, perfeito? Então, vamos lá, saber de onde que vai cada um, até quando, né? Momento 1 vai do recebimento da denúncia dos fatos lá, né, até o recebimento da denúncia ou queixa, né? Então, anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, estamos diante do momento 1. Do momento 2 é a partir do recebimento da denúncia ou queixa até a sentença, perfeito? Momento 3 da sentença até o trânsito em julgado e o momento 4 após o trânsito em julgado, perfeito? E aqui nós estamos então no momento 3, porque no problema diz
para nós que nós já temos sentença, o nosso réu já foi condenado. Então nós estamos aqui diante da fase de recursos, e a fase de recursos está lá no momento 3. Né? Nós vamos ter que combater essa sentença, essa decisão do juiz. E aqui eu chamo a atenção para vocês que essa é uma peça muito boa de se fazer. Porque quando você está no momento 3, no momento de recurso, já houve uma sentença. E quando a OAB te propõe o problema e que a sua peça é um recurso, você vai discutir os termos daquela sentença. Você vai fazer o passo a passo, como eu disse a vocês. E vocês vão perceber que as teses se encaixam. Né? E que o problema traz situações que estão erradas. Por isso que a gente tem facilidade de, inclusive, descobrir quais são as teses. E isso é muito importante no momento de recurso, porque te facilita. Você já tem ali o caminho dado pela própria OAB daquilo que você vai discutir. Vamos ver como fica? Olha só. Momento 3, pelo réu, você teria em fase de recurso o rese, deve lá olhar o artigo 581 do Código de Processo Penal e lá vai ter, é um rol taxativo o rese, né? Algumas não, várias, muitas decisões de que cabe rese. E se não estiver lá como recurso subsidiário, depois de você analisar se não é caso de rese, você vai para a apelação 593. E o nosso caso aqui é uma apelação de acordo com o artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Nós temos uma sentença de mérito e, diante de uma sentença de mérito, o recurso cabível é a apelação. Perfeito? Então, vamos lá fazer ainda aqui a nossa competência, né, que você já descobriu qual que é a peça processual. Estamos diante de uma apelação e vamos ter que descobrir qual é a competência agora. E quando você fala em competência, você tem aquelas 3 instâncias, né? Você tem primeira instância, onde você conversa com o juiz, você tem uma segunda instância, onde você conversa com os tribunais, com os desembargadores, e depois você teria uma instância especial, né, chamada também de terceira instância, que quando você tem que interpor algum recurso ou conversar com o STJ e o STF, né, os tribunais superiores. Aqui existe uma peculiaridade, porque aqui você conversa com 2 instâncias, né? E você está diante de um recurso. E todo recurso, ele tem que ser interposto, preste atenção nisso, todo recurso é interposto na instância que deu a decisão. Perfeito? Então você estaria conversando aqui com o juiz de primeira instância, porque foi ele quem deu a sentença. E as razões do seu recurso, os motivos pelos quais você não concorda com aquela sentença, têm que ser remetidos para o tribunal, né? Para a instância superior àquela. E você não tem condição de pegar na mão e levar diretamente na segunda instância. Então você vai interpor o recurso na instância que deu a decisão, ou seja, para o juiz que deu a decisão, pedindo que as suas razões do recurso sejam encaminhadas para a superior instância. Então percebam que aqui nós falamos com 2 instâncias, né? Falamos com a primeira instância para a interposição do recurso e depois argumentamos as nossas teses através das razões que serão encaminhadas para a segunda instância, perfeito? Vamos ver lá então, olha só. Instância, primeira vara, juiz para a interposição, como eu disse a vocês, perfeito? Depois, a segunda instância, que é o TJ, nesse caso, né, para as razões de apelação. Então, o endereçamento da sua peça teria que ser a interposição para o juiz de primeira instância e as razões para o tribunal. E depois eu sempre falo para vocês que vocês têm que saber qual é o órgão adequado, né? E aqui o problema já trazia para nós, né? Que era a vara criminal de Porto Alegre. Então você vai verificar se é júri, se é GCRIM, se é vara criminal federal, se é vara das execuções e deixar sempre para o final a vara criminal. Nesse caso,
nesse problema já trazia essa informação que seria a vara criminal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Perfeito? Então, aqui nós encerramos, olha só, a nossa análise, primeiramente, né, do raio-x e esqueleto. E agora, você já tem todas as informações que você precisa, as informações objetivas que você já colocou no raio-x, você já descobriu através do esqueleto qual é a sua peça processual e já descobriu qual é a competência. Então, agora sim, nós vamos partir lá para aquela primeira folha que você fez no seu rascunho, antes de ler o problema, e vamos preenchê-la. Percebam como vai ficando fácil isso. E com a prática, com o treino, no dia da prova você não vai ter dificuldade. E agora nós vamos fazer endereçamento, preâmbulo, né? Vamos ver as teses de direito e vai fechar a sua estrutura de peça, depois só redigir, não vai ter dificuldade. Vamos ver como ficou, olha lá. Estrutura. Endereçamento já estava no problema, né? Vara Criminal de Porto Alegre para a interposição do recurso, como eu disse a vocês. Isso não pode esquecer, porque como você tem um recurso, você interpõe o recurso na instância que deu a decisão e pede para encaminhar as razões à superior instância. Então, endereçamento, Vara Criminal de Porto Alegre, primeira instância. O preâmbulo está lá, apelação de acordo com o artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tá? Então, endereçamento você já tem e a peça você já descobriu qual é o fundamento jurídico e já está lá no seu preâmbulo. Depois você vai narrar os fatos e eu sempre falo para você descrever de forma reduzida porque você precisa do problema para fazer a sua argumentação lá nas teses de direito, né? Então, resume os fatos de uma forma sucinta para que você não perca muito espaço de folha, né? E você possa usar o problema para suas argumentações. Depois do direito, e do direito aqui sim as nossas teses, né? As teses de defesa, que você vai rebater essa sentença que o juiz deu, seguindo esse passo a passo. Olha só, nulidade. Aqui, só lembrando a vocês que nós precisamos do seguinte. Quando você for analisar do direito as teses, eu sempre falo para vocês, analisar primeiramente as teses preliminares, tá? E onde você vai tecer esse caminho, por onde você vai seguir. Primeiro, você vai analisar o artigo 107 do Código Penal, né? Extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Vê se não existe alguma causa de extinção da punibilidade pelo artigo 107 do Código Penal. Passado isso, você vai analisar o artigo 109, que lá está os prazos prescricionais. Você vai analisar prescrição. E eu sempre alerto a vocês que no direito, quando você vai alegar prescrição, você deve fazer toda a sua fundamentação de acordo com o artigo 109, que é a tabela dos prazos prescricionais. Entretanto, o pedido deve ser feito no artigo 107, inciso 4, porque é lá que está a causa de extinção da punibilidade pela prescrição. E depois que você analisou o 107, analisou o 109, você vai analisar o 564 do Código de Processo Penal, que lá estão as nulidades. Então, a grosso modo, você precisa seguir esses 3 passos quando fala de preliminares. E aqui nós já temos uma preliminar para discutir. Percebam, a OAB cobrou nesse problema que trouxe para vocês praticamente tudo que ela podia. Praticamente todas as teses foram cobradas nesse problema. E foi por isso que eu trouxe ele para vocês, para que vocês se familiarizem com ele, tá? Para que vocês se familiarizem com as teses. E aqui nós temos como expor todas elas, do jeito que eu sempre falo para vocês, e como nós vimos nas aulas anteriores. Eu falei, pessoal, quando chegar na fase de mérito, vocês vão perceber que vai ficar fácil, vocês não vão ter dificuldades. E eu venho provando para vocês isso
lá nos 2 exercícios anteriores, quando falamos de memoriais, e vou provar isso aqui, falando nessa aula de apelação, perfeito? Então, olha só, tese preliminar, nesse caso, nós já temos uma. Vamos lá ver qual é. Olha só. Nulidade dos atos praticados a partir da audiência de instrução e julgamento e da sentença, tendo em vista que o ato foi realizado na ausência do réu, que não pôde comparecer justificadamente. Olha só, percebam, eu sempre falo para vocês, vamos analisar, existe alguma causa de extinção de punibilidade? Nesse caso, não. Existe uma causa de prescrição? Também não, mas você já descobriu uma nulidade, né? Então você passou pelo 107, pelo 109 e quando chegou lá no 564 você percebeu que existe uma nulidade. E qual é ela? O cerceamento de defesa, né? Não foi observado a ampla defesa e o contraditório. Por quê? Porque o réu não foi interrogado e não porque ele não quis. Ele não foi interrogado porque ele estava doente, inclusive tinha um atestado médico comprovando isso. E o juiz deu de ombros e julgou o processo sem o interrogatório do réu. Então, aqui você já tem uma tese preliminar, que é a de nulidade. Percebam? Ok? Vamos lá. Dessa forma, houve violação ao princípio da ampla defesa, em seu elemento autodefesa, direito de presença, de modo que configurado o cerceamento de defesa, pois o réu não foi interrogado. Perfeito? Foi o que eu disse para vocês. E agora nós vamos partir para o mérito. Olha lá, mérito. Olha só, nós tivemos uma primeira tese preliminar, que é a nulidade. E agora nós vamos para a tese efetivamente de mérito. E olha só qual que é. Impossibilidade de condenação do agente pela prática de 2 crimes autônomos, tendo em vista que a falsificação do cheque foi apenas um meio para a prática do crime de estelionato, de modo que o delito previsto no artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal, deveria ser absorvido pelo delito do artigo 171 do Código Penal. Percebam, ele estava sendo acusado e foi condenado por 2 delitos autônomos, né? A falsificação do documento e o estelionato. Só que a falsificação do documento foi meio para a prática do crime de estelionato. Como ele praticaria um estelionato sem o cheque, sem uma assinatura falsificada naquela folha? O crime de estelionato não teria o crime de estelionato, não seria praticado. Então, a folha de cheque com a falsificação foi somente um meio para que ele praticasse o crime que ele efetivamente queria e praticou, que é o crime de estelionato. Então, aqui não há que se falar em 2 crimes autônomos, apenas em um. Né? E isso é entendimento sumulado, isso já é jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Vamos ver. Consagrando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 17 de sua súmula de jurisprudência, prevendo que, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, que é o caso dos autos. Percebam que a OAB não tem como fugir dessas teses, né? Então, nós já discutimos uma preliminar e no mérito ela sempre vai questionar alguma coisa. Então, no mérito aqui, a nossa tese é que não são 2 crimes autônomos, mas sim um crime só, sendo que um deles que o réu está sendo acusado, que é a falsificação de documento público, foi apenas meio para a prática do crime de estelionato. E aqui eu trouxe uma ressalva para vocês que estava no gabarito, inclusive. Ressalta-se ser desnecessário encaminhamento dos autos para análise de proposta de suspensão condicional do processo, tendo em vista que o réu responde a outros processos, não preenchendo os requisitos do artigo 89, do artigo 89 da Lei 9.099, não havendo prejuízo, porém, caso examinando, elaborasse tal requerimento. Você não teria problema se elaborasse, o importante é que você discorra sobre a tese de mérito que a OAB cobra. E eu sempre falo para vocês que vocês não precisam acertar todas as teses de mérito. Se você seguir o passo a passo que eu passo para vocês aqui,
você com certeza vai pontuar, e ainda que você erre uma tese de mérito, ou que você argumente uma tese de mérito que não vai ser exigida no gabarito, você tem plenas condições de aprovação, porque você vai construindo a sua pontuação dentro desse esquema. Tá? Então é muito importante você seguir o passo a passo, fazer as preliminares, ver a tese de mérito, perfeito? E depois a de suma importância, as teses subsidiárias, né? As teses subsidiárias são muito importantes porque todas elas pontuam e são passos que a OAB necessariamente vai cobrar de você. Perfeito? Então vamos lá para as nossas teses subsidiárias para ver como que ficou nesse problema. Pena. A primeira coisa que nós vamos analisar é a aplicação da pena, né? Sempre buscando lá a aplicação do mínimo legal e etc, mas ficou desse jeito, ó. Primeira fase, aplicação da pena no mínimo legal. Circunstâncias judiciais favoráveis lá do artigo 59 do Código Penal. Olha só, no momento de fixar a pena base do delito, o magistrado entendeu por aumentá-la de acordo com as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, sob o fundamento de que o denunciado agiu com dolo. Ocorre que o delito de estelionato somente é punido em razão de comportamento doloso, não havendo previsão de punição em caso de conduta culposa, de modo que o elemento subjetivo dolo já é inerente ao tipo, não podendo o magistrado incrementar a pena sobre esse fundamento. Ou seja, o dolo já está embutido no tipo penal, né? Não existe a modalidade culposa, então você aumentar a pena base na primeira fase porque ele agiu com dolo, está errado. Então aqui você já tem que rebater, né? Falando que o dolo já está no elemento subjetivo do tipo, né? E sendo assim, não há que se falar em aumento da pena base, porque a pena já foi combinada lá pelo legislador, né, quando colocou a pena em abstrato. Então, aqui não poderia aumentar a pena base no mínimo, do mínimo legal pela fundamentação de que o agente agiu com dolo. Perfeito? Olha lá, segunda fase. Reconhecimento da atenuante da idade do autor, de acordo com o artigo 65.1 do Código Penal, porque ele, à época da sentença, era maior de 70 anos. Perfeito? Isso está lá no artigo 65.1 do Código Penal. Na segunda fase, deveria ter sido reconhecida a atenuante em razão da idade do autor do fato, tendo em vista que o agente era maior de 70 anos na data da sentença, pois nascido em 7 de junho de 1945 e a sentença foi proferida no ano de 2017. Tá? Então ele já tinha 70 anos, quando da prolação da sentença deveria ser observada a atenuante da maioridade dos 70 anos, perfeito? Pena ainda, terceira fase, olha só, nós ainda temos que discutir pena, e na terceira fase nós temos o reconhecimento da causa de diminuição da pena, da tentativa, do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Olha só, na terceira fase deveria ser reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa. Isso porque o crime de estelionato é delito classificado pela doutrina como sendo de natureza material, ou seja, existe um resultado naturalístico previsto no tipo e ele precisa ocorrer para a consumação do crime. Na hipótese apresentada, Breno pretendia pagar suas compras através de cheque de terceiro, falsificando a assinatura do mesmo. Diante disso, pretendia obter vantagem patrimonial em prejuízo alheio. Todavia, quando buscava realizar mediante fraude compras no valor de R$5.000, o gerente do estabelecimento descobriu o ocorrido e acionou a polícia, permitindo a prisão em flagrante de Breno e impedindo a consumação do delito. Assim, necessária a aplicação do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, com redução da pena aplicada. Ou seja, aqui o crime não se consumou por forças alheias à vontade do agente, né? O Breno até tinha a intenção realmente de pagar as compras que ele estava efetuando com o cheque, com a assinatura falsificada, mas ele não obteve êxito. Por quê? Porque o gerente da loja descobriu e acionou a polícia. Então, aqui nós estamos diante de uma modalidade tentada
do crime de estelionato. O crime não se consumou e isso ocorreu por forças alheias à vontade de Breno. Perfeito? Então vejam só vocês como a OAB exigiu de tese subsidiária aqui e só falamos de aplicação de pena, hein, doutores? Nem seguimos adiante ainda. Olha só, falamos de pena base no mínimo legal que foi aplicado errado, falamos de circunstância atenuante que não foi observada e nem de causa de diminuição de pena que foi observada consonante à tentativa. Perfeito? Então, olha só, aplicação de pena, vejam como é importante, tudo isso soma ponto. E como eu disse a vocês, ainda que você erre alguma tese de mérito, né, você fazendo esse passo a passo das teses subsidiárias, com certeza você vai pontuar. E sigam isso. Aplicação do sistema trifásico. Artigo 59, circunstâncias judiciais favoráveis. Depois, atenuante e agravante. Depois, causas de aumento ou diminuição de pena. Aí você fecha o raciocínio na aplicação da pena. E depois disso, vamos seguir em frente, que não acabou não, né? Olha só. Regime. E o regime, aqui a gente não tem muito o que discorrer, né? Porque o regime, a gente tem que observar lá o artigo 33 do Código Penal, que fala: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios, ressalvas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. E aqui, A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá desde o início cumprir em regime semiaberto. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. E aqui o juiz aplicou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda. Aí você fala: nossa, doutor, mas olha só, professor, até 4 anos ele pode cumprir em regime aberto, né? Só que no caso aqui, o nosso cliente era reincidente. E lá fala que o condenado não reincidente, cuja pena superior a 4 e não exceda 8, poderá, desde o início, cumprir em regime semiaberto. Olha, o não reincidente, né? E aí, quando fala na linha C, o condenado não reincidente, cuja pena seja inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. No nosso caso aqui, o nosso condenado é reincidente, então não seria aplicado aí a linha C para o regime aberto, perfeito? Seguindo, olha lá. O semiaberto está correto em face da reincidência, como eu disse para vocês. E aqui nós analisamos, então, aplicação de pena e aplicação de regime. Com a aplicação de pena, temos críticas a fazer à sentença. Com a aplicação do regime, não temos, mas precisamos analisar o resto ainda, né? Temos coisas a analisar ainda que pode beneficiar o nosso cliente. Vamos lá, então. Substituição. A substituição da pena restritiva de direito, a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, está no artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. O réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. E aqui, olha só, após a dosimetria da pena, deveria o examinando defender a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque a condenação anterior do agente, em que pese de fato configure reincidência, não impede a substituição, uma vez que o artigo 44 do Código Penal apenas veda a medida para o condenado reincidente na prática de crime doloso, na hipótese
a pena aplicada foi inferior a 4 anos e o agente apenas tinha uma condenação anterior pela prática de crime culposo. Logo possível a substituição. Olha só como a OAB é exigente e vem cheia de pegadinha para vocês, né? Só que para nós isso não vai dar certo, não vai colar, porque nós vamos estar melhor preparados do que a OAB, perfeito? Seguindo, que não acabou ainda, olha só. Você já analisou as teses preliminares, as teses de mérito, já estamos analisando as teses subsidiárias, passamos pela pena, pelo regime e pela substituição. Uau, hein? Quanta coisa para discutir, né? E aí ainda temos mais uma coisa a observar, que é o sursi, que está lá no artigo 77 do Código Penal, né? E ele fala assim, ó: caso não acolhido pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo que mantida a pena aplicada em primeira instância, caberia o pedido de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal, tendo em vista que a sanção aplicada foi inferior a 4 anos e o réu é maior de 70, logo aplicável sursi etário, suspensão condicional da pena. Percebam, quando você for falar em teses subsidiárias, você vai falar de pena, regime, substituição. Quando você falar de regime, você vai observar o artigo 33 do Código Penal. Percebam, olha só, você vai analisar o 33 do Código Penal para falar de regime. Depois você vai analisar o artigo 44 do Código Penal para verificar a possibilidade de substituição. 33, 44, perfeito? E por fim, você vai analisar o sursi. 33 mais 44 igual a 77. E o sursi está lá no 77. Então você faz sempre essa continha. 33, regime, 44, substituição, 33 com 44, 77, que é o sursi. Perfeito? Assim você não erra e discorre sobre todas as teses que a OAB pode exigir de você na prova. Perfeito? Seguindo lá, então, agora que nós analisamos todas as teses, vamos ver os pedidos. E aqui nos pedidos eu sempre falo a vocês que vocês precisam ter correlação daquilo que foi argumentado no direito, né, para o que vai ser pedido. E no nosso caso aqui, vamos ver como ficou então. Preliminarmente, que foi o que você argumentou, reconhecimento de nulidade em razão da ausência do réu em audiência e não realização de interrogatório, né? Isso você já tinha feito lá no pedido preliminar, perfeito? Depois, no mérito, o afastamento do delito autônomo de falsificação de documento equiparado ao público. Não é isso que você quer? Porque o estelionato está caracterizado. Você não vai pedir absolvição lá pelo estelionato, mas você tem outros argumentos. Quais sejam? Afastar o delito autônomo de falsificação de documento porque ele é absorvido pelo estelionato, né? E depois você lá para frente vai pedir que seja reconhecido a modalidade tentada, né? Isso causa diminuição de pena. Então veja bem, a OAB te pediu uma tese preliminar de mérito, qual seja nulidade. Depois, no mérito, tese de mérito, afastamento do delito autônomo da falsificação do documento. Percebam, é importante, eu gosto sempre de aclarar isso para vocês, tem que estar muito visível isso para vocês. Falou em mérito, defesa, efetivamente, preliminar, depois mérito, e no mérito matique, né? Você vai verificar materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e depois as subsidiárias. Então, vamos fazer um trato aqui, né? Vamos sempre analisar as teses de mérito dessa forma. Eu sei que às vezes fica repetitivo, mas é proposital, é para que fixe na ideia de vocês. Falou em mérito, falou em defesa efetivamente, né, propriamente dita do seu cliente, você vai falar em preliminares primeiramente. Extinção da punibilidade do 107, prescrição do 109 e nulidades do 564. Depois, em mérito, você vai tratar do matique. Matique,
Eu coloco sempre nos slides para vocês. Vamos tratar de materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E no nosso caso aqui, se você analisar, você vai perceber que tem materialidade, tem autoria, mas não tem tipicidade. Por quê? Porque o delito tem que ser absorvido pelo crime de estelionato para o crime de falsificação de documento equiparado a público. Então, olha só, você já teve uma tese preliminar, na tese de mérito analisou uma TIC e viu que não tem tipicidade, você pode parar por aí. Você não vai nem ter que discorrer depois se existe alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Perfeito? E passado essa fase, nós vamos lá para as subsidiárias, que essa é que realmente garante a nossa aprovação, que é pena, regime, substituição e sursi. Voltando lá, então. Subsidiárias. Aplicação da pena no mínimo legal, tendo em vista que o dolo é elemento inerente ao tipo penal. Olha lá, subsidiária, pena. Reconhecimento da atenuante pelo fato de o réu ser maior de 70 anos na data da sentença. Subsidiária, atenuante. Reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. Subsidiária, causa de diminuição. Ou seja, sistema trifásico de aplicação de pena, doutores. Fixem isso. Artigo 59, circunstâncias judiciais. Foi a primeira, lá no item C. Item D, atenuante, ou seja, atenuante e agravante que você vai analisar. E na terceira fase da aplicação da pena, causas de aumento ou diminuição, está aí no item E, reconhecimento da causa de diminuição da pena da tentativa, subsidiária causa de diminuição. Ok? 59, atenuante e agravante, causa de diminuição ou aumento de pena. Perfeito? Depois, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a condenação anterior era por crime culposo. Subsidiária, substituição. Olha lá, falamos de pena, depois falamos do regime, não tecemos nada porque está correto, substituição e, por fim, nós vamos falar do sursi, né? Subsidiariamente, a aplicação da suspensão condicional da pena subsidiária sursietária. 33, 44, 77, que é o sursi. Perfeito? Olha só como ficou bacana essa peça, né? Local e data e o prazo, né? O prazo a ser indicado na petição de interposição da apelação era o dia 11 de dezembro de 2007, já que o prazo previsto para a interposição do recurso é de 5 dias. Perfeito? Então aqui você fecha a sua peça. Porto Alegre, 11 de dezembro de 2017, advogado OAB 3 pontinhos. Perceberam, doutores e doutoras, como não é difícil? Percebam, se vocês analisarem as duas aulas anteriores, que falamos de memoriais, vocês vão poder perceber que as teses são exatamente as mesmas. Em todos os exercícios que se falar de mérito, você vai fazer esse passo a passo e vai ver que é dessa forma que a OAB te cobra. Nos dois anteriores, nós passamos pelo mesmo caminho. Preliminares, mérito, subsidiárias. E aí, você seguindo esse esquema que eu trago para vocês, vocês inevitavelmente pontuarão. E ainda que errem alguma tese de mérito, vocês vão ter plenas condições de adquirir pontuação para aprovação. E vão fazer isso em aproximadamente 2 horas e meia, e depois vocês terão ainda mais 2 horas e meia para falar de questões. E vai ficar muito tranquilo, e nós vamos comemorar ao final a nossa aprovação na OAB. Perfeito? Agora, então, vamos lá ver como ficou o nosso modelo de peça, né? E para que que sirva para vocês como base, né? E dentro dessa base, vocês construam a de vocês, né? Cada um tem um estilo de escrever, cada um tem um jeito, cada um tem uma letra diferente, maior, menor, tem que saber dosar isso nas folhas de prova, e por isso que eu chamo a atenção aqui para se fazer o exercício na folha de prova, né? E aí
vamos seguindo, ver como que ficou o nosso modelinho aí. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal Vara Criminal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Autos número 3 pontinhos, aqui eu falo para vocês pular mais ou menos 10 linhas. E percebam, olha só, toda vez que se falar em recurso, é muito importante isso. Você terá uma peça de interposição e uma peça de razões. A peça de interposição você deve fazer na primeira folha, onde você vai falar, eu vou interpor tal recurso e quero que as razões sejam encaminhadas para o tribunal. Você deve fazer essa petição em uma folha só. Não se preocupe em economizar linhas, porque você não deve começar as razões na mesma folha. Tá? Então você vai usar a primeira folha só para a interposição do recurso, só para a interposição da sua peça. E depois as razões você vai começar na segunda folha. Então vocês têm que estar muito atentos que quando se falar desse tipo de recurso, apelação, rese, você vai ter uma peça de interposição e as razões encaminhadas para o tribunal. Então, essas razões ela vai junto com a peça de interposição, porque você vai entregar para o juiz, né? Hoje temos os processos digitais, mas para que vocês visualizem melhor, imagine um processo físico, onde você vai juntar as suas razões na folha que você vai entregar para o juiz. Ele vai falar, juiz, receba aqui o meu recurso e mande as razões que está aqui grampeada para o tribunal analisar. Tá? Então você vai fazer a primeira folha, interposição, e depois as razões. Vamos lá ver como fica. Como eu falei para vocês, olha só. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal Vara Criminal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, autos número 3 pontinho, pular mais ou menos 10 linhas. Depois, Breno, anteriormente qualificado nos autos em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, por seu advogado, procuração anexa, e aqui eu sempre digo, né, e não canso de insistir para vocês, não é necessário colocar procuração anexa, mas você colocando procuração anexa, você demonstra para o examinador que você sabe que para postular em nome de outro, você tem que ter a procuração, tá? Você tem que estar habilitado através de procuração nos autos, né, te dando poderes para falar em nome do réu. Então eu sempre coloco procuração anexa, perfeito? Ao final firmado, vem tempestiva e respeitosamente a presença de Vossa Excelência, inconformado com a sentença de folhas, interpor recurso de apelação nos termos do artigo 5931 do Código de Processo Penal. Percebam, você já fez o seu endereçamento e já fez o seu preâmbulo, né, daquela estrutura de peça que você fez lá na primeira folha do seu rascunho. Outro sim, requer que o presente recurso seja recebido e processado com as inclusas razões a serem encaminhadas ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Percebam, você fez uma interposição do recurso, fundamentou no artigo correto e pediu para que as razões sejam encaminhadas para a superior instância. Termos em que pede deferimento, Porto Alegre, 11 de dezembro de 2017, porque era essa a data exigida pelo problema, né? Sempre que coloque no último dia do prazo, você deve fazer o calendário certinho para não cometer o erro, né, de anotar a data errada e perder ponto. Esses pontos bobos nós temos que colocar no bolso, não pode deixar passar, porque eles podem representar aí a sua aprovação. Advogado OAB, número 3 pontinhos, perfeito? Então aqui já está a sua peça de interposição pronta. E agora você vai para as razões. Vamos lá, então, olha como fica. Razões de apelação. E como eu disse para vocês, aqui é a segunda folha, né? A segunda folha da sua peça que está lá, razões de apelação. E você vai começar assim. O apelante, que é o Breno, apelada, que é a Justiça Pública, autos de origem número tal, né, 3 pontinhos, que é o processo onde ele foi julgado e condenado. Aí as saudações de praxe. Não precisa
florear muito, doutores e doutoras. Aqui já é o suficiente, ó. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Colenda a Câmara. Ínclitos julgadores. Não precisa chamar Ministério Público, Procuradoria, nada disso aqui já é o suficiente. As saudações de praxe para que você comece a discorrer sobre as teses, né? Então, aqui fez os requisitos, colocou razões de apelação, apelante, apelada e o número do processo, fez as saudações de praxe. Então, agora, olha lá. Em que pese o imensurável saber jurídico do nobre magistrado Acó, a R sentença de folhas merece reforma pelos fundamentos a seguir expostos. Percebam, você já deu a introdução no problema, né? No que você quer, né? Você já fez as saudações, já indicou os meios para que possa ser identificado o processo e fala, olha, o juiz tem muito conhecimento, é notório o conhecimento dele, mas infelizmente nessa sentença ele errou e por isso merece ser reformada. E aí você já começa dos fatos. Olha lá. Dos fatos. O réu foi processado e, ao final da instrução processual, condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no artigo 297, parágrafo 2º, e 171 caput, ambos do Código Penal. Consta do conjunto probatório que o réu teria falsificado uma folha de cheque e apresentado a mesma em uma loja de eletrodomésticos, com a finalidade de realizar compras no valor de R$5.000. Ocorre que o gerente da loja percebeu que a assinatura era falsa, acionando a polícia, sendo certo que o réu foi preso em flagrante antes de obter a vantagem pretendida. Percebam, doutores e doutoras. 3 parágrafos, minúsculos, 2 a 3 linhas no máximo cada um. E você discorreu tudo o que aconteceu no problema. Falou que ele foi processado e condenado pela prática de qual crime e que o crime não se consumou por forças alheias à vontade do agente. Ou seja, tudo aquilo que você leu no processo, que é comprido, é extenso, né? Você colocou nos fatos de uma forma muito sucinta. Tem mais coisa para colocar? Tem, claro que tem. Tem bastante coisa para colocar. Mas se você fizer isso nos fatos, além de te ocupar muita folha de prova, e aqui como é um recurso você já não tem muita, porque a primeira já é para interposição, você perde, você fica repetitivo quando vai fazer a argumentação. Então, do jeito que eu coloquei aqui dos fatos, é suficiente, não precisa mais do que isso. Perfeito? Vamos lá, então, seguindo para ver como ficou do direito. Do direito. Preliminarmente, da nulidade. Olha só, do jeito que nós colocamos na nossa estrutura. O processo é nulo. Pode chegar chutando desse jeito mesmo, doutores e doutoras. O examinador vai perceber que você tem segurança no que você está falando. Perfeito? Então, vamos lá. O processo é nulo. O réu não teve garantido o direito de ser interrogado, já que na data da audiência de instrução e julgamento apresentou problemas de saúde e não pôde comparecer. Ocorre que, após a oitiva das testemunhas, o doutor magistrado determinou a apresentação de alegações finais, momento em que a defesa postulou seu inconformismo, haja vista que foi apresentado atestado médico, fato este que foi ignorado pelo magistrado e proferida a sentença condenatória. Ao não permitir o adiamento da audiência, o magistrado violou o direito à ampla defesa e contraditório, garantido constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Portanto, deve ser declarada a nulidade de todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, pois causou prejuízo ao réu, impedindo a ampla defesa e o contraditório. E aqui é muito importante. Toda vez que você argumentar nulidade, você deve demonstrar o prejuízo, doutor e doutora. E aqui o prejuízo é enorme, porque ele não foi interrogado, né? E você querendo que o processo seja anulado a partir da audiência, vai fazer com que o processo retorne e ele seja ouvido. E isso pode causar, dependendo do depoimento dele, até uma absolvição. E isso tem que ser argumentado. Então você fala, toda vez que argumentar nulidade, né, demonstre o prejuízo causado. Perfeito? Então aqui nós já argumentamos a nossa tese preliminar. Agora vamos para o mérito.
Mérito da absolvição. E aqui eu falo para vocês do Matix, né? E o Matix lá, só lembrando para vocês, olha aqui, ó. Materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. E o S são das teses subsidiárias, ok? Então, olha lá como ficou. Não se configura a prática de crimes autônomos. Mais uma vez, você já chega chutando, né? Mais uma vez, você já chega mostrando para o examinador que você tem firmeza naquilo que você está falando, que você tem segurança naquilo que você está argumentando. Então, não se configura a prática de crimes autônomos. A falsificação da assinatura na folha de cheque foi apenas meio para a prática do crime de estelionato, devendo por este ser absorvido. Consagrando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 17 de sua súmula de jurisprudência, prevendo que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por esse absorvido. E percebam que aqui, como eu coloquei para vocês não transcreveram simplesmente o artigo, porque viram aqui lá no problema, fala que a mera transcrição não pontua. Aqui você deu uma introdução, né, no que fala a súmula, já argumentou no parágrafo anterior, que são um delito que deve ser absorvido, e citou, entre aspas, né, o que está descrito na súmula. Isso é a argumentação, você não copiou simplesmente a súmula, perfeito? E isso é plenamente válido e vai te dar pontuação. Olha lá. Portanto, o delito previsto no artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal, deve ser absorvido pelo delito do artigo 171 caput do Código Penal, absolvendo o réu de tal imputação, ou seja, ele não deveria ter sido condenado pela falsificação de documento equiparado a público, perfeito? Aí sim, você já discorreu as teses preliminares e já discorreu sobre o mérito. E olha só, com 3 parágrafos você discorreu sobre a tese principal de mérito. E aí você vai passar para aquilo que te garante a pontuação de aprovação. Superada a tese postulada acima, em respeito ao princípio da eventualidade, passamos a discorrer sobre as teses subsidiárias conforme segue. Da aplicação da pena. E olha só, sigam isso, dá certo. No momento de fixar a pena do delito, o magistrado entendeu por aumentá-la de acordo com as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, sob o fundamento de que o denunciado agiu com dolo. Ocorre que o delito de estelionato somente é punido em razão de comportamento doloso, não havendo previsão de punição em caso de conduta culposa, de modo que o elemento subjetivo dolo já é inerente ao tipo, não podendo o magistrado incrementar a pena sob esse fundamento, devendo a pena base permanecer no mínimo legal. Ou seja, sistema trifásico de aplicação de pena. Olha aqui, você já rebateu a do artigo 59, tá? E agora nós vamos para as atenuantes e agravantes. Agravantes, nós não temos que discorrer sobre nada, mas temos aqui uma atenuante, olha só. Na segunda fase da aplicação da pena, deve ser aplicada a atenuante genérica do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, tendo em vista que o agente era maior de 70 anos na data da sentença, pois nascido em 7 de junho de 1945 e a sentença foi proferida no ano de 2017. Percebam, sistema trifásico, repito e insisto para vocês, circunstâncias judiciais do artigo 59, atenuante e agravante, já fizemos aqui. Agora, a última que até causas de aumento ou diminuição de pena. E olha só, na terceira fase da aplicação da pena, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena, do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, tentativa, pois o crime não se consumou por força alheia à vontade do agente, sendo certo que o gerente da loja percebeu a falsificação na assinatura do cheque e acionou a polícia. Percebam, aqui a aplicação da pena você esgotou o sistema trifásico. 59, atenuante e agravante, causa de aumento ou diminuição. Perfeito? Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que é a segunda análise que você vai fazer lá das subsidiárias. Superada a fase de fixação da pena, deverá ser substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal,
pois preenchidos seus requisitos, se não vejamos. A condenação anterior do agente, em que pese, de fato, configure reincidência, não impede a substituição, uma vez que o artigo 44 do Código Penal apenas veda a medida para o condenado reincidente na prática de crime doloso, e o crime dele era culposo, né? Ademais, a pena aplicada foi inferior a 4 anos, e o réu tem uma condenação em definitivo pela prática de crime culposo. Ó, aí é a pegadinha da OAB, só que a gente, ela não pega, né, doutores? Portanto, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, faz jus o réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Olha só, você já passou pelas subsidiárias aplicação da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Lá do 33 e do 44. E 33 com 44 dá 77, que é o sursi, né, da suspensão da pena, lá do artigo 77. Por fim, caso não acolhido o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo que mantida a pena aplicada em primeira instância, o réu faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal, tendo em vista que a sanção aplicada foi inferior a 4 anos e ele é maior de 70 anos, logo aplicável o sursi etário. Percebam? E aí, então, do pedido, né? Aí ficou fácil porque tudo que você argumentou lá em direito, você vai pedir, né? E ficou assim, ó. Diante do exposto, requer-se que o presente recurso seja conhecido e provido. Isso é muito importante. Você sempre que fizer um recurso, você vai ter que pedir que ele seja conhecido e provido. Isso é requisito e tem pontuação na prova. Se você não fizer isso, você perde ponto, perfeito? Então não pode esquecer. E aqui, como eu disse a vocês, tudo que você argumentou lá no direito, você vai colocar, elencar aí nos pedidos. Vamos ver lá como fica? A. Seja reconhecida a nulidade apontada de cerceamento de defesa em razão da ausência do réu em audiência e não realização de interrogatório. Essa era a tese preliminar que você postulou. B. Que o réu seja condenado apenas pelo crime de estelionato, sendo por este absorvido o crime tipificado no artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal. Né? Aí fica fácil, né? Porque você só vai copiar no pedido que você argumentou no direito. Não é verdade? Olha lá. Com relação à pena, que a pena base seja aplicada no mínimo legal, a aplicação da atenuante do artigo 65.1 do Código Penal, né, penal ali, me perdoe, penal, reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que é a tentativa, né? Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal. E depois disso, o nosso sursi, subsidiariamente, ou seja, caso não seja substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, né, a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal. Depois disso, Porto Alegre, 11 de dezembro de 2017, que é a data que o problema indicava, advogado, OAB, 3 pontinhos e pedido final, como eu sempre falo nas minhas aulas, né? Aquele que você escreve em vermelho, bem grandão na lousa, né? Expedição da minha carteira da OAB, né? Então isso a gente tem que ter com a gente. Esse você não vai colocar na prova, mas no seu pedido final, aquele que vai ficar guardado aqui e que você vai ter a certeza que vai ser deferido, é a expedição da sua carteira de advogado, a carteira da OAB, aquela vermelha bonita que vocês estão buscando, eu tenho certeza que dessa prova não passa. Perfeito? Doutores e doutoras, mais uma vez eu tenho a grande satisfação de estar aqui com vocês, tentando ajudá-los um pouco, transmitindo um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nesses anos e que é muito benéfico eu poder passar isso para vocês. É uma satisfação realmente muito grande. E quando a gente recebe depois, né, algum e-mail, alguma mensagem falando, poxa, professor, muito obrigado, eu consegui minha aprovação, isso nos engrandece muito, a gente fica muito feliz com isso.
Eu tenho certeza que dessa vez eu vou receber muitas mensagens, muitos e-mails, porque nós vamos realmente superar todas essas dificuldades do Covid-19 e nós vamos ser aprovados nessa próxima prova da OAB, perfeito? Um grande abraço a vocês e até a próxima aula.